Boa tarde. E ainda o Azul não saiu, mas agora tem como sair Source Search. Pra jogar. Como o deserto? Como o deserto? Não, como assim, igual não. Hã? Igual? Vamos lá. Parem de chorar. Gravando. Vamos parar com esse barulho. O que a gente falou na última aula? Que eu não vinha, porque eu já fiz observação. Fiz, foi um sucesso, obrigado aí pela compreensão. A ideia é que vou tentar substituir aquela aula por uma observação que a gente vai falar sobre fluxo de luz e candelas e coisas assim. E aí a observação seria amanhã. Tem um telescópio solar e o telescópio normal. O telescópio normal a gente consegue ver a Lua, Saturno e também vai dar para ver o Sol com o solar, mas em todos os detalhes que eu queria falar sobre a física moderna, como parte de plasma, parte de radiação, todos esses detalhes. Eu vou abrir por aqui e a gente vê como a gente avança lá. Hum? Como é que é? Sexta-feira vocês não vêm? Sexta-feira vocês são adventistas. Não, capaz de chover em qualquer momento mesmo. Olha que agora com telescópio solar, hein? Tá. O, A gente viu que o processo de derivação ele tem uma relação com a geometria com as retas tangentes. Ele simplesmente dá a curva tangente a qualquer função. Essa coisa vocês têm que manter na mente. Vocês não precisam fazer detalhes de cálculo, isso é a disciplina de cálculo para vocês. Mas os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos por Fermat, Descartes, Newton e companhia à parte também estavam preocupados com outra grandeza geométrica, que era a medida de áreas e volumes. Porque áreas e volumes de figuras padrões, e tranquilo, né? O pessoal já tinha cercado muito bem esse problema, especialmente conhecendo o elemento que levou ao cálculo diferencial, que era chamada é, teorema da exaustão. Você ia modificando os valores, diminuindo, diminuindo o valor, daí ia modificando o valor novamente, diminuindo, e com isso eles determinavam π e determinaram volumes de figuras de sólidos que eram mais complicadas, como o cone, ou a pirâmide, e até aí são coisas conhecidas. Mas não serve para qualquer curva. Por exemplo, não servia para uma curva fundamental no trabalho de Kepler, elipses. O trabalho com as elipses ele foi também utilizando o teorema da exaustão, mas não é qualquer curva que representa qualquer órbita, são todas as cônicas. E aí como é que você tira as áreas associadas às cônicas? Porque a segunda lei de Kepler é conhecida como lei da área. Newton e Leibniz resolveram isso também, especialmente a notação que a gente usa hoje em dia de Leibniz. E isso foi depois consolidado entre os matemáticos. Veja que é um tipo de cálculo que nasce na física, pela função prática dele, mas ele é consolidado nos trabalhos matemáticos e surge um chamado teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo vai mostrar para a gente que integrais e derivadas são operações inversas. Ou seja, você pode, com o mesmo raciocínio com o qual a gente desenvolveu a derivada, a gente pode desenvolver outra parte e calcular áreas. Então, você tem, por exemplo, uma curva dessas que a gente já tem trabalhado, velocidade em função do tempo. Pergunta: se eu falasse que a velocidade é constante em função do tempo, nesse gráfico, como é que ele ia ficar? Uma reta. Hum, uma reta assim. O que mais? Se a velocidade for constante, como fica o gráfico da velocidade em função do tempo?
Assim? Tá. Ok. E me diz uma coisa, assim, quer dizer, e na prova vocês vão gravar um bumerangue e colar na prova? Ah, não vão. Tá, e como é que são o comportamento dos coeficientes dessa reta? Vai colar o GIF? Porque linear é a equação da reta. Você sabe o que é a equação da reta. O coeficiente angular é zero e ele tem um coeficiente linear, ou seja, ele é uma curva constante. Daí sim, é uma reta com coeficiente angular zero. Agora, a minha pergunta é: que curva é essa aqui? É, dt. Mas não é uma reta, não é constante. Ela é qualquer coisa. Dá para ver que uma curva em que muda a velocidade, existe aceleração. Essa aceleração é constante? Se a aceleração fosse constante, como é que seria a curva? Hum? A curva. A curva da aceleração que você não teve? Não, não. Se a aceleração fosse constante, que curva eu teria aqui? O outro GIF. Soma de vetores. Professor, demonstre a regra do paralelogramo. Não, não. Em vez de ter uma reta. Não, mas eu tô desprezando. Eu quero desprezar para. É uma reta, mas não é constante, é uma reta crescente, linear. Podia ser decrescente, porque se for decrescente, esse movimento recebe um nome, que é ouvidoria processa-gente. Qual é o nome? Ah, tá. E daí, bom, acelerado pode, mas retardado não pode. Tá bom. Essa curva é acelerado ou retardado? Por que vocês estão dizendo isso? Hum? A velocidade está crescendo, mas a velocidade pode crescer com aceleração constante, mas está crescendo. Mas ela muda, e se vocês, o que vocês têm que imaginar? Aquilo que eu falei, vocês pegam dois pontos em torno de um ponto TI, daí, por exemplo, T0 e T, e o que a gente fazia? Para ver o comportamento dessa curva, a gente traçaria uma reta nessa direção aqui. Está crescendo. Então, a inclinação dessa reta indica que existe uma aceleração. E a aceleração, então, é acelerado, não é retardado. Em nenhum momento ela é retardada nessa curva. Se você vai diminuindo essa distância entre t e t0, você vai chegar num limite. Você lembra que esse limite fazia com que a gente atingisse uma curva chamada tangente à curva tangente. Essa tangente, imagina na cabeça de vocês, né? Em algum ponto ela fica negativa. Imagina essa reta tangente percorrendo toda essa curva. Minha pergunta é, em algum momento ela fica negativa? Ela fica com coeficiente angular negativo em algum momento? Vocês conseguem enxergar, então, que é uma reta que às vezes diminui um pouco a inclinação, aumenta a inclinação, mas é sempre acelerado. Então, é isso aí. Bom, no teorema fundamental do cálculo, quando a ideia que a gente fazia era pegar e ir limitando a distância entre t e t0 em torno de ti, de tal modo que a gente tinha um pequeno retângulo representando o infinitésimo de tempo, o delta t, que se tendendo ao zero virava o dt. Pois bem, essa é uma curva de v em função de t. Qual é o verbo to be da física que eu ensinei vocês? Eu não ensinei, vocês aprenderam desde a quinta série, eu acho. Delta S sobre delta t, ou seja, a velocidade, ela é uma variação do espaço em função do tempo. Eu posso isolar o termo
o delta S, ou delta X, né, para uma coordenada só. E daí eu vou ter que delta X é delta T vezes V, a velocidade vezes o tempo. Toda vez que você tem um produto de duas grandezas, ela é uma área. Só que aqui a gente tem exatamente isso. Veja, essa área aqui é o espaço percorrido pelo corpo. Por quê? Porque se a gente usa lá o verbo to be da física, a gente vai ver que ΔX é V de TI e ΔT. Quem é ΔT? ΔT é a variação temporal, intervalo de tempo. E quem é V de TI? É a velocidade naquele ponto tangente que a gente está considerando na variação da velocidade em função do tempo. Então você tem uma base e uma altura, e portanto você tem uma área. Ou seja, o espaço percorrido é a área debaixo da curva VT. E aí o que isso tem a ver com o teorema fundamental do cálculo? Bom, você está ligando o conceito de derivada com o conceito de integral, porque se a gente faz isso infinitesimalmente pequeno, né, o espaço percorrido entre xt e xt0 mínimo possível, e eu vou somando esses pequenos intervalos, eu vou ter todo o espaço percorrido embaixo da curva de V sobre T. Quando eu uso esse símbolo aqui, que vocês estão vendo, somatório, eu somo diversas dessas pequenas áreas embaixo da curva, eu vou ter o deslocamento total do corpo. E aí, ou seja, como delta xi é V de TI delta T, então fica V de TI delta T é o somatório de V delta T em cada pequeno intervalo. Agora é transformar isso em prático. O raciocínio é fácil. Então é só eu somar a área debaixo da curva e eu tenho no gráfico da velocidade em função do tempo o espaço. Tá. Vamos pegar outro conceito, já que não é o verbo to be mais. A gente aprendeu trabalho, conceito de trabalho. Mas o conceito de trabalho que a gente falou é um conceito de trabalho para uma força constante. E não é constante a maior parte dos casos que a gente tem. O simples fato de eu já estar a uma certa altura da superfície da Terra, esse corpo está sofrendo uma força gravitacional. Mas que é diferente da que a Lua está passando. A Lua também está sofrendo uma ação gravitacional menor do que o corpo que está aqui próximo da Terra. Na verdade, esse é o argumento que constitui a base pelo qual a gente mostra que os efeitos da astrologia, que o pessoal tenta falar, não, todos os corpos influem, tem gravidade, tem a luz, tem a maré e tal. Não cabe. Por quê? Quando a gente calcula a força gravitacional de um corpo próximo e de um corpo distante, a gente viu que a força decai com o quadrado da distância, decai muito radicalmente. Então, se você tem uma pessoa gordo, pode falar? Ou é proibido gordo? Você tem um obstetra gordo. E daí ele vai cuidar do parto de uma criança. A influência gravitacional dele no nascimento é muito maior do que a influência de Marte. Então, a gente tem que colocar assim: o gordo está na casa de câncer, não sei o que, que gordo tem câncer, está em escorpião. Ah, então vai influenciar no comportamento da criança. Então, horóscopo não é ciência, é fé. Então não pode se valer de argumentos físicos. E é isso que está acontecendo muito também com mecânica quântica. Quantas pessoas, vocês já ouviram, em termos sociais, o tratamento quântico? Quântico virou um pedido para você colocar nas coisas. Tipo, nossa, vou ter uma palestra, chapa, vou ter uma palestra quântica. Ah, virou de top. Exato. Ah, Jesus quântico. é porque Jesus andou sobre as águas? Por causa da teoria quântica. E vão sempre arrumar uma coisa da tua. Por quê? Você coloca uma palavra que ninguém conhece, mas sabe que é bonita e elegante, e que tem associado ao conhecimento muito profundo sobre ela. Você não entende o conhecimento, quem falou quântico também não conhece, mas conferiu autoridade só pelo meio das palavras. Né? Então, daí, ou seja, cura quântica. E é o que a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque a gente não pode deixar que se usem os termos sem se conhecer as premissas. Então, vamos pegar a força aqui. Eu fiz um gráfico da força em função do deslocamento, da posição.
Me diga uma coisa, esse corpo está acelerado? Olhando esse gráfico, esse corpo está acelerado? Tá. E ele está acelerado, mas a aceleração dele é negativa com o tempo, ou seja, é retardado? Uma força que retarda, ela gera trabalho? Ela faz trabalho? Tá, só para saber. Então imagina então que é o seguinte, vou limitar essa curva em duas extremidades. Eu estou chamando de x1 e x2. E cortei em diversas partes, que são esses retângulos que estão vendo. Então eu dividi ela em x1 em pequenos deslocamentos Δx, porque eu sei lidar. E aí eu vou pegar um elemento só desse Δx e vou reparar o seguinte, nesse elemento Δx, eu posso definir, embora a força mude, nesse pequeno pedacinho quase que é uma reta. Na verdade, se esse pedaço for tão pequenininho quanto quem? Quanto o Siqueira, ele é quase plano, ou seja, quase constante. Mas aí você tem um retângulo. Pô, você tem um retângulo, eu tenho uma base, Δx, e uma altura f de x. O que é isso? É o trabalho. Posso calcular o trabalho como a área debaixo dessa curva, desse pedaço de curva. Então, o trabalho delta, vou falar, ó, variação do trabalho naquele intervalo é fx delta x. Mas se eu quero saber o trabalho em x1, x2, tá, tudo bem. É só você somar diversas dessas contribuições fx delta x, ou seja, vou somar diversos delta wx, e aí eu vou ter o trabalho disso, trabalho disso, trabalho disso, trabalho disso. Eu falo, professor, trabalho de cão, né? É trabalho de cão quando a gente ficar multiplicando a base pela altura, a base pela altura, a base pela altura, a base pela altura. Mas se isso for uma função, você sabe o que índice de IMC, índice de massa corporal? O que é IMC? Não sei. Agora para explicar, não. Eu sei que existe, professor. Ó, se lembra da diferença? Uma média assim, de mostrar, tem essa por Se isso é gordo. Obeso é melhor. Mórbido pode falar? Mórbido pode, né? Mórbido. Se é mórbido. Então, ele calcula a partir da massa e da altura se você tem uma composição lá, tipo, corporal apropriada para a média das pessoas na sua faixa etária, sei lá, hã? Na sua altura, na sua altura. Ah, acho que na sua altura, né? Então, tem uma faixa de índice, daí vamos falar, ó, isso é gordo obeso, morbidamente obeso, magrelo, muito abaixo do peso. Não pode falar muito abaixo. Anorexia? Raquítico. Raquítico. Vai falar, separar essas faixas e falar, olha, você está numa dessas aí. Por quê? A média das pessoas que estão desnutridas é assim. As médias das pessoas que comeram lá, a família, tá assim. Então, você vai vendo, ó, isso aí é perigoso porque tem muito índice de diabetes, problemas cardíacos nessa faixa. Aqui, desnutrição, sei lá o que acontece. Morre. Você está muito no limite de morrer, entenderam? Tem, que ele não massa muscular. é Então, verdade. se você de uma luta assim, boxe, vai dar quem é o mesmo. E o sumô também é obeso? Sim, Morbidamente obeso? seria. Então daria certo. Se Poderia. ele jogasse a Ok, vocês viram, tem problemas. Mas a maior parte da população é fisiculturista. Então, ao invés de ficar calculando a altura e o peso de cada uma das pessoas, se eu tiver uma função que me dá esse valor, fica muito mais prático. Porque daí, simplesmente, eu não preciso medir todo mundo, eu uso a função. O que eu estou falando, quando a gente está calculando derivadas, e agora que eu estou falando de integral, é que você vai obter uma função que é a área toda. Você não vai obter um valor. A função vai te dar, você vai colocar os limites e ela vai te dar a área para aqueles limites. Então, é muito mais requintado. Você não vai ter que ficar calculando base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura e somar.
O lance é que esta parte da soma, que é a área, né, do curva, é o produto dessa função fx dx. Mas lembrando pelo teorema fundamental do cálculo, que esse ΔX, quando ele é colocado muito pequeno, ele é o infinitésimo. Então, o trabalho que está lá dentro, quando eu faço ΔX tendendo a zero, vai ser representado desta forma, ou seja, a soma vai ser representada por um S esticadinho aqui. Essa notação é a notação de Leibniz e ele está falando os limites. Por quê? Se eu falo para vocês, dou para vocês uma parábola e pergunto para vocês qual é a área da parábola. E aí, qual é? Hã? Pode falar também. Se eu não der limites, é infinito. A área da parábola, se não tem limites, é infinita. Por isso que você tem que colocar, e é representado nesta operação, esse número aqui embaixo, que é um izinho, ou x1 a x2, é o limite, onde você vai falar que aquela área é útil. E aí, daí, então, não adianta, eu sempre posso falar 1, 2, 3, 4, 5, um número. O número é calculado a partir desta operação, que a gente chama de integração, e a integral é a operação inversa da derivação. E a gente aprendeu algumas derivações. Por exemplo, na aula passada, a gente brincou um pouquinho com. Ah, nem era isso aí do derivador, mas é bom saber que existe. Que era. Eu tinha dado uma função do tipo f de x é igual a x elevado a 5. E vocês prontamente conseguiram me dar qual era a derivada de f de x. A gente pode representar ela assim: df de x dx. A gente pode representar na notação newtoniana. Ele representava assim: a derivada é um tracinho, f de x. Que vai ser o quê? Esse 4 está perseguindo a gente. Quanto é? O que ficou para vocês da aula passada é a mesma coisa do que ficou do jantar, né? Essa regra vale a pena sempre estar engatilhado, porque é aquela que quando vocês fizerem uma prova de cálculo, vocês vão rezar para o professor dar uma igual. Sempre vai vir mais complicado. Então, vamos fazer com que o complicado se torne uma soma de coisas simples. E é essa coisa simples que você tem que ter na cabeça. Você coloca esse número aqui na frente e subtrai um aqui. Então, ele vai ficar 5 vezes x elevado a 4. Mas, professor, isso é a derivada. E se eu quisesse integrar essa função? Daí eu falo assim, olha, eu quero integrar. A operação inversa é a integral. Então eu quero descobrir quanto é f de x. Eu quero saber quanto é o f de x original. Bom, se eu fosse escrever isso aqui, seria a integral de 5x à quarta dx. E aí como é que você faz? Ó, você faz assim, o que a gente chama de primitivas. Qual é a função que quando derivada dá 5x à quarta? Ó, muito bem, então a função original é x elevado a 5. Qual é a regra? X, oh, cara, x elevado a 5. E, x elevado a 5. Ei, ele está se comportando mal, esse negócio. É x elevado a 5. Qual foi a regra de transformar esta parte da conta nessa parte? O que foi feito? Hã? Não, não.
Isso, pegar o número de cima. Isso é uma parte da conta. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse número de cima, e eu não tenho. E você vai somar um. Isso é uma das coisas. Mas vai sobrar um 5 aqui. O que você vai fazer? Hã? Como é que você elimina matematicamente de uma forma que não seja tão coisa de Jack Stripador? Isso, isso mesmo. Então, ia ser assim: você soma mais um aqui em cima e divide por n mais um. Esse é um cálculo de uma primitiva. Sempre vai ser assim? Não. Integrar é mais difícil do que derivar. É mais fácil de você encontrar inclinações da curva do que áreas. Então, eu estou dando casos simples, porque são desses que a gente vai conseguir partir na disciplina. Mas se eu desse uma prova para vocês e falar, olha, qual vai ser a integral de 4x a terceiro? É como se eu estivesse falando, ó, df de x, dx. Ah, eu vou apagar, porque não coube. Ele não está me respeitando. Será que ele conta a cabeça? Não. Ctrl F1. Se eu falo df de x, dx é igual a 4x3. E falo, bom, essa é a derivada. Quero que calcule a integral dessa 4x3. Porque qual foi a regra? Somou mais um aqui, bom, isso aqui, e somou 3 mais um aqui, 3 mais um. 3 mais um é 4, corta com isso, x mais um, x a 4. Não é só isso. Vocês vão aprender com mais detalhe isso aqui, mas você está sempre pensando qual é a função que eu tenho que derivar para dar o resultado. Essa é a ideia de primitiva. Mas então vocês viram que x a quarta, quando derivada, então na notação de Newton, derivada seria um tracinho aqui, ela é igual a 4x ao cubo, certo? Mas, mas isso, na verdade, é só uma das funções possíveis. Não precisava ser só 4x, só x a quarta. Poderia ter outra função que dá a mesma derivada. Vocês conseguem imaginar qual? Maris, anima-te. Consegue imaginar qual função? Além de x a quarta dá 4x ao cubo? Menos x a quarta. Não, não, menos vai dar negativo. O expoente a menos 4 também não dá. É. Mas tem essa aqui. Se eu falasse que a função fosse x mais x elevado a 4 mais uma constante e falo deriva, qual vai ser o resultado dessa derivada? Hum? Não, não mais constante. Porque qual é a derivada da constante? Qual é a inclinação da curva constante? Zero. Então ela dá a mesma coisa, 4x ao cubo. Isso aqui que parece uma bobagem é a base de toda a mecânica clássica, porque ela vai sustentar, vocês vão aprender sistemas planetários, e especialmente mecânica clássica, que é a parte que vocês vão fazer os cálculos mais aprofundados de sistemas planetários, elas são as chamadas condições iniciais. Todos os problemas que a gente vai resolver vai tentar resumir em termos de equações, e essas equações elas consideram variações, ou seja, envolvem derivadas integrais. E isso aqui
ela fala da condição inicial, por exemplo. Se isso aqui fosse espaço em função do tempo, falaria qual é a posição inicial. Se fosse velocidade em função do tempo, seria qual é a velocidade inicial. Porque você tem condições iniciais que mudam o sistema. Imagina que você tem essa curva aqui, como está aqui, deixa eu dar um Ctrl A. Ela tem, ao invés de a gente falar da integral, a derivada, que aqui a gente está fazendo derivada. E se eu colocasse uma curva paralela a ela, aqui, igualzinha a ela, eu fizesse cópias dessas curvas aqui para cima, como é que você acha que seria a derivada de cada uma dessas curvas? Seria o copy-paste, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Todas essas curvas paralelas, elas teriam a mesma derivada. E é por isso que a gente precisa falar qual é a condição inicial. A condição inicial nos fala esse ponto aqui. Porque daí você consegue especificar uma função em comum. E é isso que acontece na integral. A integral sempre vai dar a função cuja derivada daria esta função, mais uma constante. Essa constante vai falar em que ponto você está aqui na curva. Entenderam a ideia? O princípio da ideia? Joia. Vamos brincar então com essa. Então eu representei aqui como uma soma infinita, né? Uma soma, quando a gente pensa uma soma infinita, fala, porra, uma soma infinita vai dar infinito, né? Não. Se os elementos são cada vez menores, 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 ela pode ser limitada. Mas não, depende da progressão geométrica. Progressão geométrica com valores entre 0 e 1. Porque quando uma progressão geométrica, que é um número superior a 1, ela diverge, ela cresce. Tô falando mistério pra vocês? Ctrl F2. Então agora a gente vai usar esses truquezinhos, uma coisa muito prática. A gente viu energia cinética, energia mecânica, energia potencial, definiu elas, que a soma delas é a energia mecânica, e a gente falou que isso se conserva no universo. Porque é uma grandeza que se conserva no universo. Vamos considerar o seguinte: vamos partir dessa expressão do trabalho realizado por uma força ao longo de um deslocamento infinitésimo, dx. Como eu sei que a força, se eu considero que a massa não varia ao longo do tempo, ela vai se manter, eu posso representar força na direção x como a massa vezes a aceleração vezes dx. E da mesma forma que a gente pode fazer derivadas integrais, a constante geralmente sai da função. Eu poderia tirar essa m fora da função, mas daí eu teria que ter uma função de como a aceleração varia com o tempo. Mas eu posso transformar ela numa derivada em função de dv, da velocidade. Por quê? Porque a gente sabe que a aceleração em si é uma derivada. Ela é derivada da velocidade em função do tempo. Bom, ótimo, né? Porque eu posso substituir ela nessa expressão aqui, ó. E falar, professor, mas que saco, o que a gente ganha com isso? Bom, só substituir para vocês verem. Lembra só o seguinte: o trabalho que eu deixei para vocês era para demonstrar a chamada regra da cadeia. A regra da cadeia, eu falei de uma forma sucinta para vocês, que é a derivada de uma função que depende da variável que está se derivando. É como se quantos quilômetros você faz por litro e quantos litros faz por galão, sabe? De combustível. Aí você tem uma coisa dentro da outra. E aí o que eu falei, ó, você pode representar a derivada da grandeza pela primeira variável, depois a primeira variável pela grandeza dx. Então você consegue fazer isso, entender essa derivada de f em função de x, como se fosse, portanto, esses termos, df dx. É como se não interferisse, mas você pode falar como essa grandeza varia em função dessa, desde que você fale como esta grandeza varia em função dessa. Ok, então vamos lá. Estou dando a regra.
Como é que eu aplico nesse caso? Eu estou falando que a derivada de dvx/dt, ela não está explicitamente fazendo a derivada em x. Eu sei que a velocidade depende de x, mas não está explicitamente em x. E aqui eu tenho uma dependência com x. Então seria importante que a função fosse dependente de x. Eu escrevi ela do jeito dependente de x. É aí que entra a regra da cadeia. Vou colocar a regra do exemplo aqui. Ó, a regra da cadeia permite que eu abra essa derivada, ó, dvx dx dx dt. Vocês notaram o que eu fiz? A função continua exatamente a mesma, só que eu apliquei a regra da cadeia. É dvx dt. Aqui, ó, dvx dt. Exatamente a mesma regra. Só que eu passei aqui, eu pus um dx, como se eu multiplicasse em cima e embaixo do dx, né? Na verdade, eu só estou fazendo usando a regra da cadeia, dvx em função de dx e dx em dt. Deixa eu apagar essas linhas. Porque esses termos têm nome, eu perdi. O que é a derivada do espaço em função do tempo? A variação do espaço em função do tempo. Velocidade. Então, a gente já sabe o que é esse termo dx/dt. E a gente tem um dvx aqui, dx. Deixa eu ver se ele já ativou. Ativou. Posso deletar? Posso. Pronto. Eu posso então substituir. Então, isso aqui, dx/dt, é vx. A velocidade na direção x. Posso então substituir ela? Posso. Eu vou ter v de x, que está aqui, e dvx dx, que está aqui. E eu posso então substituir agora esse a de x, que está aqui, dentro dessa expressão a de x aqui. Então, vamos lá. Quando eu faço isso, eu fico m, que já estava, o vx dvx dx, que está aqui, m dvx dx, derivada da velocidade em função de x, e o dx que estava aqui. Repara que dá para cortar uma coisa ali, né? Exato. Dá para cortar o dx aqui e o dx aqui. Quando eu faço isso, né? Corto isso, isso, o que sobra na expressão mvx e dvx? Agora vem minha pergunta, que é a integração. Que função, que derivada me dá v de x? Eu quero uma função cujo resultado seja essa função aqui. Qual função que derivada da Vx? A gente não sai daqui até vocês sangrarem. Vamos pegar, vamos de ladinho também é gostoso. Você falou v de x elevado a 2. Se a gente deriva ele em função do tempo, como é que vai dar? Qual vai ser o resultado aqui? Derivada disso. 2vx elevado a quê? A 1, que é o próprio vx, né? Tudo bem. Tá dando vx aqui? Não. Eu quero uma função cuja derivada me dê vx. Não, não. Veja, se eu pego vx e derivo. Como é que é a regrinha que eu ensinei para você? É como se ela tivesse elevado a 1, né?
Você subtrai, você passa um para frente e fica Vx elevado a um menos um, né? Mas isso aqui é zero. Mas zero a um, isso aqui é um. Então ela é um. Hã? Substitui aqui? Não, não posso. Por um. Vamos lá, pessoal. Que função? Esse passo é importante. Vamos lá. Ninguém vai mais tratar vocês como criança que nem eu. Que função, que derivada me dá Vx? Hã? É, então. É. Não? O que elevado ao quê? Desculpa. Deixa eu escrever aqui. Vx quadrado dividido por 2. Vamos lá. Se a gente deriva, isso aqui dá quanto aqui de cima? Bom, você lembra que quando a gente deriva, a constante sai fora, não é? Então vai ficar meio aqui fora. E a derivada de Vx quadrado dá quanto? Ó, tá aqui em cima, né? 2Vx. 2Vx. Corta, corta. Quanto deu? Então você achou a primitiva. A primitiva disso aqui é 2Vx. Então, o que eu vou fazer aqui, colocar isso aí. Só que, uma coisa que eu não acabei falando da integral, né? Você lembra que eu falei dos limites que tem aqui inferior e superior? Então a área dentro de uma curva, você vai subtrair os extremos externo e interno, para que você obtenha. Por isso que está aparecendo esse meio de mv quadrado que você tinha falado. Só que aplicado no V1 e V2, você está implicando nos limites dela. Está aplicando os limites. Então ela é meio de mv quadrado de 2 do ponto 2, onde tem maior energia, menos meio de mv1 quadrado, onde tem menos energia. Esse aqui vocês conhecem, energia cinética. Esse termo vocês conhecem, energia cinética. E a energia cinética na verdade, a variação da energia cinética, porque é meio de m é igual nos dois, v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado. É a variação da velocidade ao quadrado que está mudando. Ela é o próprio trabalho realizado. Então, o trabalho realizado é a variação da energia cinética. Quando você variou a energia cinética, você gastou energia. Você, você implicou, a implicação é você fez trabalho no sistema ou você retirou o trabalho do sistema. Para que isso vai ser importante? Diversas coisas. Então, a gente vai definir energia cinética como K, ou né, energia cinética. K é meio de mv quadrado. E a variação de K, né, K2 menos K1, a variação do trabalho é a própria energia cinética, chamada teoria trabalho-energia. Vamos então usar uma definição mais genérica para trabalho. Como ela é força vezes deslocamento, a gente viu que nem sempre a força é aplicada na mesma direção do deslocamento. Quando a força é perpendicular ao deslocamento, quanto é o trabalho? Hum? Aqui eu tenho uma trajetória aqui, toda doida. E aí eu tenho dois pontos onde eu quero chegar aplicando força. E aí eu venho aqui a força, estou aplicando diversas posições que não são perpendiculares. Exemplo, órbitas. Você quer mandar uma sonda para um planeta interno, mais complicado da sonda para dentro do que para fora. Porque a gente está num corpo, a Terra tem uma velocidade maior, grande. Então, qualquer velocidade que a gente já dê para um foguete já é maior do que a própria Terra, pode ser maior que a Terra.
velocidade da Terra, e aí você consegue lançar as coisas para fora. Para dentro, você tem que ficar gastando energia, você tem que gastar muita energia para ir freando, para colocar para Mercúrio, para Vênus. E é isso que acontece. Então, diversas vezes você vai ter que modular a sua força de tal forma que você está indo na direção oposta ao movimento. Quando a força é na direção oposta ao movimento, ele é tardado. Mas nem sempre está na mesma direção do deslocamento. Você até quer mudar a trajetória. Daí você pode fazer qualquer trajetória com isso. A força perpendicular, ela muda a direção, mas não muda o valor da velocidade, como nas órbitas planetárias. Mas quando ele está numa direção que tem projeção no deslocamento, a gente falou que tem uma operação que consegue lidar com isso. Qual era o nome da operação? Podruto escalar, podruto. O produto escalar. Então, se a gente divide essa trajetória em pequenos segmentos dx, e olha aqui, característica vetorial, direção dx, e eu pus aqui, ó, onde está aplicada a força F, eu estou vendo a direção de deslocamento dx. O que importa para o trabalho é a força realizada na direção do deslocamento. Então, em cada segmento dx aqui, eu vou fazer a projeção da força na direção do deslocamento. Justo? Quando eu faço isso, lembra que eu falei que a operação a gente vai representar é um vetor, na verdade é uma operação entre vetores, você tem o vetor f, vetor dx, e isso aqui a gente chama de produto escalar. Geralmente eu represento como uma bolinha entre dois vetores, mas tem gente que usa ponto. O importante é que o resultado é um escalar do trabalho. Aí você está quase na definição mais genérica do trabalho. Por quê? Porque isso aqui é um infinitésimo de trabalho. Esse pedaço de trabalho só foi feito, por exemplo, aqui, ó, nessa posição. É F dx. Só que você tem força F em diversas direções em relação ao deslocamento. Como é que eu calculo o trabalho total ao longo dessa trajetória? Aí, de novo, vem o conceito de integral. Toda vez que você vê esse Dzinho minúsculo aqui, você fala, pô, é a derivada. Tem a ver com a derivada. É o diferencial. Você pode transformar o diferencial em integral do outro lado. O truquezinho é algo assim. Já perdi minha mesa. O truque é o seguinte: toda vez que você vê um D desse lado, você pode passar ele para o outro lado como uma integral. Não é, a gente não aprende aqueles truques de memorização. Sinal positivo de um lado passa para o outro, negativo. É a mesma coisa. Você vai fazer a operação inversa para o outro lado, é só transformar uma operação em outra. Vai logo. Então, eu posso definir o trabalho. É como se eu pegasse esse Dzinho e passasse para o outro lado como se fosse uma integral. Integral. E aqui eu tenho a integral da força vetor deslocamento. Vetor, desculpa, escalar deslocamento. Força escalar deslocamento. Para você representar o produto escalar. O raciocínio é simples. Vamos tentar aplicar ele para alguma coisa. Esse é o que a gente chama de integral da trajetória. A gente está fazendo uma grande varredura aqui nos cálculos que vocês vão aprender em Física 1. E pelo teorema energia-trabalho, eu posso falar que esse trabalho, essa integral, é a própria variação da energia cinética. Mas tem condições, por exemplo, pega um trabalho de uma força constante. Essa integral é fácil, vai, pessoal. Se a força é constante, F é constante, no deslocamento x1, x2, eu posso escrever aquela integral. O deslocamento, né, é d x2 menos x1. E posso calcular o trabalho. Como é que é o trabalho? O trabalho é integral entre x1 e x2 de f de x dx. Se a força é constante,
É a mesma coisa que o que acontece com as derivadas, né? Quando você tem uma derivada multiplicando uma grandeza, o que acontece com a constante lá da derivada? Ela sai fora. A mesma coisa aqui, você pode fazer com que ela saia fora. Você pode fazer com que ela saia, opa, saia fora da integral. Assim, f de x1, x2 dx. Agora vem a clássica pergunta. Como é que faz a integral de x? Essa aqui, vocês adorariam cair na prova de cálculo. É a mesma coisa como se tivesse o dx sendo multiplicado por 1 aqui. Qual é a função cuja derivada dá 1? Que função que você derivando dá 1? Hã? Você falou mesmo. E você lembra qual que ela falou? Hã? O que é 1? X. Aqui tá. Você pega x elevado a 1, que é o próprio x. Vou representar aqui na notação de Newton a derivada. Derivada. O que era derivar? Você pega esse valor, é a mesma coisa que você fazer x1, né? Multiplicar, e 1 menos 1. 1 menos 1, 0. X elevado a 0, 1. Então ela dá 1. Exato. É x. É como se esse dx, que é só um pequeno deslocamento na direção de x, fosse feito ao longo de todo o x. Então ele vai dar o próprio x. Então ele dá o próprio x. Só que como ela é dentro de um limite, x2 entre x1 e x2, você faz a diferença entre x2 e menos x1. Só que a gente viu que x2 menos x1 é o próprio deslocamento d, é a variação do deslocamento. Então é como se fosse o ΔX. Ou seja, força vezes distância, que é o que aprendi no segundo grau, né? No ensino médio. Força vezes deslocamento. Bom, como vocês estão na universidade, essas coisas não podem contentar vocês. Vocês querem coisas mais complicadas. Vocês têm orgulho. Vocês têm. Culhão não pode falar, né? Também nem todo mundo tem culhão, mas. Vocês têm gana. Vocês querem mais. Então vamos para mais. Aqui eu tenho uma função que é super interessante. Lei de Hooke. A lei de Hooke. Lei de Hooke é o que permite a gente pescar lá no rio Amazonas e pescar o peixe, medir a massa do peixe. Você já conhece essa balança? Né? Nunca viu esse tipo de balança? É ótima para ver peso de mala. Essa aqui é uma balança que é baseada em uma mola. E você vai ver que tem uma escala aqui que vai associar ao deslocamento da mola um peso. Ele vai até 12 quilos. A mala que a gente pode carregar lá internamente é 10. Então isso aqui já permite você pendurar e ver se sua mala está atendendo as condições. Claramente está atendendo. Está vendo que ela estica? E aqui está falando, olha, esse valor aqui está entre 4 e 5, ou seja, 4,5 quilos. A mochila sim. Tá? Então, o primeiro a descrever uma lei de força foi o ele percebeu, conforme você faz, e vocês vão fazer isso na disciplina de laboratório. Você pega uma régua e uma mola. Vocês já pegaram minha mola aqui. Eu cheguei a trazer mola, só que essa aqui não vai prestar. Mola maluca. Porque ela chega até o chão. Tipo, vai. Ela tá pelo próprio peso. Mas o lance que vai acontecer é que se você coloca uma massa, diminui mais a mola.
Você coloca, ela sem massa, ela tem esse tamanho. E aí, se você coloca uma massinha nessa, por exemplo, nossa, sabe a chave, eu acho que a bichinha já vai ficar doida. Você vê que ela esticou. Então você sabia o tamanho dela aqui. Você mede esse deslocamento da mola e fala, olha, quanto é essa massa? Só que a gente aprendeu que a relação de massa e força existe. Ela é o peso, mg. Então você vai colocando massas diferentes para a mola, você vai medindo esse deslocamento da mola. Δx1, Δx2, Δx3, Δx4, vai. Então a massa. E o peso você sabe calcular, mg. O que Hooke descobriu é que a relação entre a força e o deslocamento da mola é uma. A gente presta assim. Ela é linear. Quanto mais massa você põe, mais a mola estica. Quem fala, professor, ele fez esse descoberto. Pô, todo mundo sabe desde a infância. Não, não é. Porque tem um limite que é linear. Primeiro, ela tem uma constante associada a esse valor. Tá. Força é diretamente proporcional ao deslocamento. Então, força é diretamente proporcional ao deslocamento. Só que ele tem um valor negativo aqui, repara aqui, negativo. O que significa esse negativo vai ser da suma importância para vocês aprenderem movimento harmônico, mas ele significa que a força realizada é na direção oposta ao deslocamento. Concorda, né? Se você tem a mola maluca aqui, se eu ponho uma força-peso apontando para baixo, a força elástica está apontando para cima, ou a mola tá, a força da mola está para onde? Para cima. Então ela está do lado oposto do deslocamento. Então o deslocamento é Δx, vai para baixo. E a força está para cima. Todas as vezes que você vir força dessa natureza, em que a força é contrária ao deslocamento, você tem um movimento retardado. Mas sempre que você tem essa força, ele é um movimento oscilatório. Todos. Um pêndulo, uma mola. E isso aqui, ela é muito interessante porque para ela aqui em cima da mesa, a única coisa que você pode ver que ela tem de energia é potencial. Você só vai fazer ela ver ela realizar trabalho se ela cair. Mas, no entanto, se descobriu que existe um jeito de armazenar energia em molas, porque ela vibra, ela fica oscilando. Enquanto ela estiver fazendo isso, assim é pouquinho essa oscilação, dá para fazer muito trabalho. Mas se você, por exemplo, ao invés de só esticar, você torcer a mola, você já viu no relógio de corda? O relógio de corda, ele funciona assim, você torce uma chavezinha e ele vai pressionando uma mola. Quando você solta, ele vai começar a andar em movimento oscilatório e vai ter energia bastante para. Não vai levantar uma pessoa, mas vai permitir que você mova as peças de um relógio leve. Você armazenou energia a partir da mola. E aí, isso vai de suma importância para a gente entender o fenômeno chamado efeito estufa. Por enquanto, a gente está vendo tudo macroscopicamente. Então, veja, a gente sabe qual é a lei de força. A lei de força é menos K delta X. Mas se a gente pensar assim, bom, que só a componente positiva, né? Ela é igual, como ela equilibra o peso tem uma força Kx. Se ela está equilibrando a força peso, significa que a própria força peso é Kx. Então é por isso que a gente consegue usar a molinha para medir peso. Por quê? Como é uma relação linear, o que tem lá é um deslocamento de uma mola. E você coloca uma escala, olha, quando tiver aqui esse deslocamento, o peso é tanto. Quando tiver nesse deslocamento, o peso é tanto. E assim vai. Por isso. Então, daí aqui a gente estica uma mola de Kx e parte da definição de trabalho. A definição mais genérica. O trabalho é integral de F dx, ou ds, deslocamento. Vamos pegar o caso unidimensional do sistema massa-mola.
Unidimensional por quê? A gente está pegando uma mola que só está esticando numa direção. Então ela vai contrair ou esticar numa única direção. Vou chamar isso então de f de x dx. E agora eu vou perguntar para vocês. Atenção! Como a força é a força elástica, está esticando, a força elástica, eu estou esticando e a força elástica está me puxando para o outro lado. A força que eu tenho que fazer para equilibrar a força elástica é kx. Eu estou fazendo uma força kx para esticar, para vencer a mola. Tudo bem. Então eu faço a força kx. Eu quero saber qual é o gráfico dessa função. Força de kx. Força igual a kx. Qual é o gráfico dessa função? Não, não, é só a função mesmo, gráfico. Você está chutando? Por que seria constante? Assim, fala. Você estava com um negócio. Não, você não precisa fazer mais força ainda para chegar no 10, menos força para chegar no 5. Se a força é diferente, para você ficar no 5, você sempre faz a mesma força. Mas para você chegar no 10, você vai fazer o dobro da força. Significa que a força não é constante. Então não pode ser um gráfico de uma força constante. Mas qual é a tua razão para ser parabólico? Se a função está aqui, olha. Existe um quadrado aqui? Se não existe quadrado, não é parabólico. Ótimo. Isso não, não é constante. Constante é aquilo que você falou. Crescente, linear crescente. A brincadeira que eu sempre faço é tenta ver a função genérica. Eu posso escrever isso aqui no formato y é igual a ax mais b? Posso, né? Por quê? Assim, hã? Isso, é como se fosse mais zero aqui. Então posso, porque tem o x, tem o x. O y é a força de x. O x é x. O a, que é chamado coeficiente. Hã? Quantos acham que é linear? Levanta a mão. Quantos acham que é angular? Levanta a mão. Três acham que é angular. Quem acha nada? Levanta a mão. Ah, não acredito que vocês responderam. Coeficiente angular, pessoal, é ele que dá a inclinação da reta. Então, A é kx. Então, como é que ficaria o gráfico? Pior que eu nem fiz a piada do tiozão. Nossa, né? Que coceira. Não consigo. Tá saindo. Oh, moça. Isso, isso. Ou seja, é uma diagonal e a inclinação dessa reta é K. Por isso que vocês vão, um dos primeiros experimentos que vocês vão fazer aí no laboratório é esse. Eles vão colocar vocês com uma mola, com um monte de pezinho, médio deslocamento, pôr no gráfico, ó, saiu. Você foi colocar no gráfico lá a curva e determinar a esse se chama coeficiente elástico da mola. Vocês vão determinar qual é o K da mola. Nossa, eu adoro cachinhos, né? Minha irmã lá, que eu sou apaixonado, ela tem cabelo cacheado. Só que ela alisa, né, cachorro? E ele falou, imagina, você pega o cachinho e mede o coeficiente elástico do cachinho. Eu imagino qual o peso você tem que colocar, né? Você arranca, vamos fazer o experimento arrancando. Qual é o coeficiente? Mas porque existe uma definição sobre cachos, né? Ó, a parte social da aula. Sobre cachos, porque você tem tipos de cacheados. Você tem cacheado sendo nível um, nível 2, nível 3, eu não sei como é que é o nome disso. Ah, B1, B o quê? Tem a ver com o tamanho do caixa. E ela é o quê? Ela é A1, A2, A3, B1, 3C. É mais juntinho, é pelo junto.
Mas então, será que acontece se a gente coloca um C13, um A1 lá? Como? É liso. Então A1 é definição de liso. Ah, tá. Ah. Esse é um A1? Esse é um A1? Tá, A2. Pra que a gente tá falando isso? Ela é um A1. Você é cacheado? Ela não é liso também? Você é liso. Você é o quê? Um do lado é A alguma coisa? Ah, então vamos no B. Ah, tá, então, o A é uma mola arrombada, tá? Porque você esticou a mola e ela não volta, concorda comigo? Concorda. Mas se eu pego o cachinho dela e puxo, ela não volta. E quando ela não volta, quando alisa, quando você chega e fode a fibra, assim, e daí, ou seja, estica que você supera o coeficiente de elasticidade. Porque ele volta por causa do coeficiente de elasticidade. A mola aqui só vai ficar voltando, indo voltando, porque ela conserva o K. Ou seja, ela não perdeu o cacheado dela, o B, não sei o que lá. Mas tem como perder, né? Eu falo, ó, segura aí e vai esticando até. O que vai acontecer? Vai romper, vai começar a romper as fibras e ele não vai voltar mais para a elasticidade que ele tinha. Como o cabelo nasce do couro, daí nasce com a mesma natureza de genética que você tem, graças a Deus, e aí, tipo, volta o cacheado. Só que o trauma de voltar aos cachos é o quê? Psicológico. As pessoas ficam lá, tenta voltar e não consegue. Minha irmã tá nessa. Ela queria que ela voltasse, ela não volta. Mas cara, cresce. Vai, cresce. Perfeito. Por isso que não pode tirar os cachos. Conserve os cachinhos. Tá, vocês entenderam essa ideia? Então, então por exemplo, um C, provavelmente você estica, ele tem uma coeficiente tão grande, o K é tão, a elasticidade é tão grande que ele vai e volta forte. E um A é tão lisinho que, tipo, você solta e fica, porque ele vai continuar liso, ele só fica onda lá. Então ele é muito leve, o coeficiente de elasticidade é muito baixo. Isso significa curva maior ou menor. Tá. Mas o que eu queria falar é resolver essa integral. Esse é um exemplo de integral para ser resolvido. Vamos para ela. Porque se a gente entende o conceito de integral, o que, que ela é? É uma área. A gente pode olhar essa integral e falar, eu não sei resolver. Mas quando a gente olha a figura, o gráfico, a gente olha e resolve. Porque o que figura é essa geométrica aqui? Tá bom, e qual é a solução? Qual é a área de um triângulo? Muito bem. Quem é a base? Quem é a altura? Base, vou te chamar x. Quem é a altura? F, que é igual a quê? Cachizão. Cachizão. Então, é exato. Então, vocês já resolveram essa integral sem resolver a integral. Vocês olharam geometricamente e entenderam a geometria. Falaram, ó, toda vez que eu estiver resolvendo uma integral, eu estou resolvendo, determinando uma área. E aí, como é que a gente faz integrando de verdade? Substitui o termo de força, f de x kx, na integral. Beleza. Quando eu ponho aqui, ó, a integral é de 0 a x, kx dx. Agora tem uma coisa, k é uma constante. Da mesma forma que na derivada ela sai, na integral também pode sair. Vai ficar k integral de 0 x dx. Ó, essa variável, uma depende da outra. Não posso fazer. A pergunta é, qual função que derivada da x? Qual função que depende de x, né? Qual função que derivada da x? Isso. Né? A mesma coisa que a velocidade que a gente resolveu. X sobre 2 ao quadrado. Aqui a gente representa esse tracinho como os limites. Como ele começa de zero, basicamente o resultado vai ser o final. Final menos inicial. Então, como depende de x, zero, não vai fazer influência.
Ele vai ser kx, meio de kx quadrado. Coisas que vocês já tinham falado só olhando a curva. Por isso que é muito interessante vocês olharem a curva, verem a função, ver se é mais fácil integrar ou ver se é mais fácil resolver a área da curva. Só que eu escrevi isso aqui, mas isso implica que a energia potencial U também é meio de kx quadrado. Por quê? Se a energia se conserva, significa o seguinte: quando eu estiquei essa mola, essa energia está guardada aqui dentro da mola. E esse movimento vai se manifestar a partir do momento que eu solto a mola. Então é um recurso em que eu consigo guardar a energia. Eu fiz um trabalho, desloquei a mola. E eu falei, olha, ela armazenou meio de kx quadrado. O x é o deslocamento total da mola. E eu já sei quanto isso aqui tem de energia. Se for energia para levantar uma pessoa, bom, a mola tem que ter uma puta de uma constante elástica. Porque você quer levantar uma pessoa, você tem que fazer uma força grande, o peso da própria pessoa. É aqui, mas eu quero mover um relógio, que não é digital, né, de ponteiro na época, você consegue armazenar esse tipo de energia nessas coisinhas pequenas. Uma mola. Mesmo que você tenha que ir lá, deu meio-dia, deixa eu dar corda no meu relógio. Hoje em dia a gente já vive isso. Pega o celular e coloca na fonte. Não, tá acabando a minha bateria, tá acabando a minha bateria. Tô tremendo de medo, vai acabar a bateria, eu vou ficar sem celular. Não, o que você faz? Vai pegar na fonte e carrega. Na época era hábito, a pessoa tinha lá um relógio, imagina o luxo. Teve uma época que ter celular já foi luxo também. E daí ter um relógio, nossa, cara, pô, o cara é top, né? E o cara tinha que chegar, olha que elegante, o cara chegava na tua frente assim para dizer que tinha relógio. Imagina, você não pensa nem seu avô mais fazendo isso, dando corda no negócio. Não, o cara, não, meio-dia tem que dar corda no meu relógio, dá licença. Nossa, já dei energia pro meu relógio. Mas é uma energia ecológica, né? Uma energia da mola. Uma energia elétrica não necessariamente precisa ser uma energia tão ecológica. O... Então, isso significa que a energia mecânica do sistema é meio de kx quadrado. Por quê? Quando eu estiquei a mola, ela não está manifesta em movimento, não tem energia cinética. Mas está tudo armazenado aqui. Basta eu soltar que ela se manifesta em movimento. Como aqui ela não tem velocidade, a energia está armazenada, a energia mecânica é meio de kx quadrado. Velocidade zero, mas deslocamento existe. E sempre, eu já estou falando, ó, estou falando, só existem três princípios de conservação da natureza inteira. Falei, energia, quantidade de movimento e momento angular. Já estou falando uma outra coisa. Energia mecânica e energia potencial, uma depende da velocidade e outra depende da posição. Sempre. Quando vocês estiverem trabalhando com a equação de Schrödinger em mecânica quântica, lá da terapia quântica, não da terapia quântica, mas da quântica, é uma equação que relaciona espaço e tempo. E daí, ou seja, você vai ver se é depende da posição, da energia potencial, da posição, e da energia cinética, que é o movimento. Então, sempre é uma relação desse tipo de grandeza, da posição ou do movimento. Do estado que se encontra ou do movimento que tem. E aí vamos para os conceitos de potência. Mas primeiro eu queria falar de termômetros. E para falar de termômetro, existe o instrumento que foi precursor do termômetro. E o nome desse, bom, esse termômetro vocês já conhecem, mas o precursor do termômetro é conhecido como tesômetro. E eu mesmo que fiz, com vidraria, aprendi de vidraria também. É, bom, tio tem algumas habilidades. É, e esse líquido azul que vocês estão vendo é Viagra moído. Viagra. Sabe o que é Viagra? Viagra pode falar, não. Ah, tá. Remédio? Uma droga. Droga? Mas pode falar droga? Não. Só não pode fumar. Droga lícita. Viagra é lícito. Tá, então, Viagra. Tá bom. E eu preciso de uma vítima. Quer dizer, um volta. Pode vir. Quê? Pode, pode.
pode, pode perseguição. Imagina uma pessoa. Eu posso. Aí você mas isso aqui é um termômetro. E o burro ele tem que falar com ele. Mas não para beber. Aí a gente vai falar. E a gente vai ver assim, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa e vai separar em partes. Quando chegar aqui no máximo, é a tesão. Aqui no meio, tesão médio. E se não subir nada, você vai ficar com uma pessoa. Não olha para a nossa, agora misturou as caras. Porque a escada é aqui. Eles caíram. Porque ó, deveria subir até um pedaço. O negócio é coisa que jorrou, opa. Ninguém. Ele está numa escala, coloca um moderado. E vai ficar no certo nível. Isso tem a ver com a computação. Evidentemente, o que tem aqui não é real. Álcool é muito volátil. Você sabe, coloca o álcool. O que você sente quando põe o álcool na mão? Você lembra quando passava álcool? Né? Lembraram? Não ficava geladinho. Ficava geladinho por quê? Porque ele pega a roupa, o calor, e, ou seja, ele está armazenando aquele calor na evaporação daqui. Como ele está com o vidro evacuado, mas não no sentido de evacuar. Ouvidora, desculpa, pode, né? É uma linguagem científica. Então ele não consegue evaporar, ele vai ficar, você mantém em estado líquido, daí o que acontece ele se expande. E cara, por que ele se expande é muito interessante. Por causa das partículas que compõem ele. Uma ligação que forma o álcool, ele é uma molécula orgânica. Ele tem carbono, tem oxigênio, hidrogênio, álcool. álcool. E a ligação entre as partículas, já volto para o tesouro, é muito parecida com molas. Então, o que acontece? Se eu estou ligado e eu tenho a ligação com ela diz, nós compomos uma coisa diferente. Eu sozinho sou Sérgio, Mari sozinha é ela, mas nós dois somos um casal. Tipo, e estamos ligados por um vínculo, que é a ligação eletrônica entre nós. E isso tem uma certa elasticidade, não é qualquer coisa que mantém um relacionamento. As coisas podem separar, né, as pessoas, por exemplo, puxei demais para cá, alguém atraiu mais aqui, puxou para cá e rompeu a ligação. Mas enquanto essa coisa sobrevive, a gente tem essa ligação que oscila. E a gente viu que uma mola esticada romper a ligação. É isso mesmo, do tipo, a energia foi liberada. Daí eu tô livre para fazer, ela tá livre para fazer as coisas dela, mas a energia, enquanto tá a ligação, tá na mola, né, na energia. E está esticada, ela tem uma certa energia. Se eu começo a aquecer muita coisa, né, o que vai acontecer? Vai vibrar muito. Tem moléculas que começam, soltam junto, vão pro ar. Por exemplo, quando a água evapora. Tem coisas que não, tipo que as partículas dos elementos
compõem a molécula, que elas separam. E isso tudo você vai representar da mesma forma como se fosse um sistema massa-mola. Por isso que esse sistema massa-mola é importante. Então, e ainda mais, quando a vibração aumenta, você aumenta a distância da mola. Você está cedendo energia para, por exemplo, por tesômetro, né? E aí ele é composto por diversas partículas que tem essa sistema massa-mola nela. E aí quando você aumenta a energia do sistema massa-mola, você aumenta as distâncias da mola vibrando. Você aumenta as distâncias da mola vibrando, significa que as partículas ocupam um espaço maior. Por isso que a gente põe um tubinho fininho aqui, que elas vão ocupando um espaço maior e elas vão dilatando. E ao dilatar, você consegue colocar isso. Isso é planejado para brincar mesmo. Tipo, mas, ao contrário, o termômetro, ele não tem Viagra aqui. Ele pode ter mercúrio. Esse aqui também é álcool com anilina. Para quê? Porque ele é calibrado de tal forma que daí você coloca ele no gelo e daí ele fica na temperatura zero. Daí você coloca ele na água fervente, daí fica no 100. Daí você fala, ó, agora divide tudo. Metade é 50, metade da metade é 25, e vai dividindo lá, para ficar toda a escala. Você calibrou o termômetro. E ele passou a ser uma medida associada ao calor. Mas o calor, né? Tipo, então, o primeiro termômetro de Herão era baseado em água. Aqui tem uns registros fotográficos de 240 a 200 antes de Cristo. Ah, não, esse aqui de Filo, antes do Herão. Deve ter inspirado o Herão. Era água. Então você transferia a água de um recipiente para outro, como no tesômetro. Está passando, só que você usava aquecimento solar para fazer essa transferência. O do Herão era assim, você tinha um funil e um recipiente com água e só um bendito de uma tubulação, podia ser vidro, porque, óbvio, plástico não ia ser, né? Não tinha plástico. Aqui de novo, agora o termoscópico de Galileu, ele nunca se dividia em escala, mas era baseado na pressão atmosférica. Daí, o primeiro termômetro lá mais caro que a gente conhece, com um bulbo único, é esse termômetro holandês de Thomas Stein, de 1612. Aí ele é um termômetro não a gás. Você pode, inclusive, usar a gás, a pressão o aquecimento de gás, para medir a temperatura a partir de um fluido. E esse é um dos primeiros termômetros de Fahrenheit. A escala Fahrenheit a gente ensina em Física 2, que é a escala doida. E daí fala, pô, mas de onde sai aquela escala doida? Hã? Mudou para padronização, mas a origem dele é astronômica. Na verdade, Fahrenheit nunca foi cientista. Mas Fahrenheit era um vendedor de instrumentos científicos. E daí ele queria vender uma coisa com a própria escala. Inventar uma escala. E ele foi aprender com um astrônomo chamado Ole Homer, que era astrônomo. E ele dividia as escalas. Como Ole Homer dividia a escala? Pessoa normal, que não somos nós, usa sistema decimal, né? Nós não somos normais, somos astrofísicos. Nós separamos na escala babilônica sexagesimal, 60. E ele fez uma escala dividida em 60 e Fahrenheit foi aprender com ele. Ele falou, pô, divide por 60, divide por 60. E foi usando uma escala de 60. Ele falou, pô, mas 60 é difícil de dividir. 64 é mais fácil de dividir. Por quê? Porque é binário. Você pode dividir de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, você fica com uma escala facinho. E ele quer vender, né? Ele não quer ficar fazendo. E é por isso que a escala é doida. A escala de Celsius, que é baseada nos dois níveis da água, é ótimo para cozinha, né? Vai para cozinhar de zero, porque você usa a água congelada. Quem não tem comida congelada na geladeira? E na fervura da água, que é 100. Mas a escala Fahrenheit é excelente para quem faz meteorologia. Porque para as escalas normais daqui da Terra, você na escala Fahrenheit, você pode ter temperatura, na escala Celsius, temperaturas abaixo de zero. E ele queria evitar valores negativos. Por quê? Quando a pessoa é ruim de matemática, ela não quer trabalhar com número negativo, não quer trabalhar com número fracionário, não quer trabalhar com número complexo. Então ele falou, vai fugir dessas coisas. E ele não era bom de matemática. Então ele só queria os números inteiros, divisíveis, por isso que ele pegou 64. E ele 64 dividido por 2, né? E com um pouco fracionário.
Entenderam? Né? O ponto que eu estou falando aqui, e esse aqui é um termômetro bacanérrimo, mais da era industrial, que é metálico, de liga metálica. Porque metais diferentes. Eita, já perdi a aula. Metais diferentes dilatam, da mesma forma que o álcool dilata, evidentemente assim, metais dilatam. Um pouquinho menos, mas a diferença de dois metais dilatando vai criar uma curvatura aqui que você pode colocar uma escala e utilizar como instrumento. E aí que vem o conceito de quente e frio, né? Quente e frio é um conceito muito subjetivo, porque ele depende da sensibilidade, da subjetividade da pessoa. Você, aqui eu ponho esse desenho aqui, porque se você tem uma mão numa água quente, uma mão na água fria, e depois você tem uma água morna aqui no meio, quando você vem do quente para o morno, você vai sentir frio, e quando você vem do frio para o morno, você vai sentir quente. Sendo a mesma pessoa que está fazendo o experimento. Então não existe um conceito absoluto de quente e frio. Mas a partir do momento que a gente definiu temperatura, a gente criou uma linguagem objetiva e numérica para falar de o que é quente ou frio. Aí, uma coisa que é frio, por exemplo, isso daí eu vou usar na aula. Deixa eu pegar o applet. Só para fechar, estado da matéria. Que o universo é absolutamente mecânico. Aqui tem está sendo representado um corpo compostos por um único tipo de átomo, um único tipo de partícula. E ele está em estado sólido. Só que conforme você aquece, você vai aumentando as distâncias das partículas, tanto que algumas se liberam. Você pode ver que ela está ocupando mais espaço. E aí, quando você aquece suficientemente, você rompe a ligação de forma dela e ela começa a se depositar aqui no fundo pela gravidade. Esse é o que a gente chama de fluido. E aí, se você aquece mais ainda, você vai dando energia que elas são capazes de se desligar da conexão leve que elas têm, mesmo da gravidade. E elas começam a flutuar, se transformam em gás. Isto é uma molécula monoatômica, tanto que ele começa com neônio. Mas olha o que acontece quando a gente faz a mesma brincadeira, quando pensa uma molécula, que é a composição de dois ou mais átomos. A da água. A da água é H2O. Tá aqui. Vou pedir para ele começar no estado sólido. E ele se arranjou de uma forma ali que vocês podem ver que tem até uma configuração geométrica. Ele fica colocando uns espaços aqui no meio que não é igual a um monoatômico. O monoatômico ficou um cubinho certinho, beleza? Ele não consegue ficar. Você pode ver que ele ocupa mais espaço do que ele precisaria. Isso porque a molécula de água ela tem esse formato de orelha de Mickey, né? Ela tem uma molécula assim, que é uma de oxigênio, tem duas de hidrogênio. Fala, por que diabo, né? Assim, orelha de hidrogênio? Por que não fica dois assim? O que o elétron está fazendo? Mas podia fazer com que esses elétrons vêm para cá e para cá. Pode. Poderia. Porque não é só o oxigênio que está captando aí. Não é só o oxigênio. É que vocês estão aprendendo química também, né? Que é foda de chá. O, o, isso tem a ver com um termo chamado eletronegatividade. Sabe aquela coisa de opostos se atraem, os iguais se repelem? Isso tá. Tem cargas elétricas aqui realmente. E o oxigênio ele tem chamada alta eletronegatividade. Por isso que ele enxerga o hidrogênio, na carga positiva, de uma forma que ele se atrai. Mas o lance, quando eles estão muito próximos, o hidrogênio não tem só carga positiva, ele tem carga negativa. E aí o oxigênio tem cargas negativas aqui e acaba criando uma certa repulsão. Só que vocês sabem que hidrogênio também se atrai por hidrogênio. Quando ele se atrai por hidrogênio, surge uma força que vai fazer com que eles se direcionem um para o outro.
Então, por isso, sim, você tem a atração com oxigênio, mas também tem a atração com hidrogênio. Só que como a mais forte é do oxigênio, bom, ela domina. Só que você tem uma atração disso aqui que faz com que o excedente das cargas fique nessa direção aqui. Daí fica um polar, uma molécula polar, por isso que a gente usa micro-ondas. Por quê? Quando a gente aquece uma molécula dessa, olha só para a gente fechar a aula, aqueceu, ele vai para o estado líquido e nem ocupa tanto volume quanto estava ocupando. Mas quando aquece mais ainda, ó, ficou líquido, ocupa um volume menor do que o sólido. Por isso que o gelo flutua na água. E aí, se você aquece mais, olha que tem molécula girando lá, olha lá, tá vendo? Que nem louca. Ela não evaporou ainda. Por quê? Porque ele tem um jeito de armazenar energia que não é só elástico. Corpos em rotação armazenam energia também. Por isso tem um monte de moléculas girando. Ó, essa aqui fugiu, evaporou. Mas essa aqui, ó, olha lá, girando que nem doido. E aí ele tem os chamados graus de liberdade. Se você dividir todos os corpos como essas direções x, y, z no espaço, a gente está falando só de unidimensional para vocês, ele pode armazenar energia assim, assim, na vertical, na horizontal, nas laterais, e girar. Girar nesse eixo, girar nesse eixo, girar em todos os eixos. E tudo isso é modo de armazenar energia para que vai promover a mudança dos estados. E é isso que vai criar a chamada. Dependendo da capacidade de um corpo de armazenar energia, e a água tem alta capacidade de armazenar energia, a gente fala de capacidade térmica. Tá vendo, ó, girando que nem louco, ó? Até para calor específico, calor. Né? E isso justifica o que a gente vai falar na próxima aula, que é o bendito do Sol e propagação de calor. Ok? Muito obrigado. Próxima aula, mas vem cá. Então eu a partir das 5 horas, eu vou armar os telescópios lá fora para ver o Sol com o telescópio solar. E quem ficar mais um tempinho vai conseguir ver Vênus, porque daí eu falo do efeito estufa, um efeito que não acontece, que acontece moderadamente na Terra, mas exageradamente em Vênus. Amanhã, 5 horas, para repor a aula que eu te perdeu. Sim, Oi. Eu estou procurando que tenha 4 pessoas.